porque o nosso tempo ele é meio curto. Então, ó, primeiro, bom dia, bom dia. A nossa unidade hoje, que a gente vai começar a falar, é sobre a unidade 8, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, é bem interessante, porque alguns autores da geografia e também da história, eles fazem uma datação de que a Guerra Fria é um momento histórico que vai de 1946 e 47, alguns falam 46, outros 47, até 1986, 89. Mas, para alguns historiadores, já falam que a Guerra Fria começa a se estabelecer em linhas gerais a partir de 1945, ou seja, realmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e vai até a década de 90 com a reunificação da Alemanha. Na verdade, nós vamos ter uma baliza cronológica para o fim da Guerra Fria, que é a queda do Muro de Berlim, certo? Então, a queda do Muro de Berlim ela é de 1989, ou seja, é aí que começa a se desmantelar, que começa a acabar a União Soviética, certo? Então, é o seguinte, só para a gente lembrar, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, e lá entre 17 de julho e 2 de agosto, entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, acontece a Conferência de Potsdam, certo? Essa Conferência de Potsdam é a conferência e o documento que o Japão não assina, lembrem? Que é o fim da Segunda Guerra Mundial, estabelece o fim da Segunda Guerra Mundial e o Japão não aceita, não assina esse documento da Conferência de Potsdam. E é por ele não assinar esse documento, que começa a ser articulado em 17 que ele acaba, vamos dizer assim, que ele acaba sofrendo os ataques das bombas de Hiroshima e Nagasaki, certo? Então, em virtude da não assinatura deste tratado. Muito bem, essa Conferência de Potsdam, ela vai dividir o território alemão, certo? Então, vai dividir o território alemão em 4 áreas de influência. Que áreas são essas? Uma sob a administração da França, outra sob a administração da Inglaterra, outra sob a administração dos Estados Unidos e outra sob a administração da União Soviética. 4 áreas de influência, 3 capitalistas e uma socialista. Então, França, Inglaterra e Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Aí que vai haver a divisão entre a Alemanha Ocidental, que está sob influência de Inglaterra, França e Estados Unidos, e do outro lado, a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, então, sob influência da União Soviética, tá? E a construção do Muro de Berlim, ela é realmente, efetivamente, tá? O grande símbolo, né? A grande simbologia do início, né? Da Guerra Fria. Ou seja, é o grande símbolo, porque é uma construção efetiva que vai separar o mundo capitalista do mundo socialista. Então, nós vamos ter a República Federal da Alemanha, chamada RFA, República Federal da Alemanha, essa é capitalista. República Democrática Alemã é a socialista. Às vezes tem uma confusão, tipo, democracia é capitalismo. Não, República Democrática Alemã, RDA, socialista. República Federal da Alemanha, capitalista, certo? O mundo começa aí a ser dividido, ser separado. Então, a partir da Conferência de Potsdam, há essa separação por áreas de influência. Não há um muro ainda em 45. Há uma separação por áreas de influência, certo? Então, a Conferência de Potsdam redivide ali a Alemanha e essa região é redefinida por áreas de influência. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo, certo? Isso em 45. O muro
começa a ser construído, o muro, que é o grande símbolo da Guerra Fria, somente em 1961, certo? Então, em 45, nós temos a Conferência de Potsdam, que é a divisão por áreas de influência. Em 1961, a União Soviética começa a construir esse muro, certo? Então, é uma coisa bem louca. As pessoas amanhecem, no dia seguinte, e há uma divisão por cerca de arame farpado. Tá? O muro foi construído com o tempo, né? Então, as pessoas acordam e aí as suas regiões são divididas a partir de uma cerca de arame farpado. Então, a partir desse momento, eu não consigo mais nem sair do lado oriental para ir para o lado ocidental para ir para o lado oriental. Ou havia um medo, se eu saísse do lado ocidental para ir para o lado oriental, de eu não poder mais voltar. Porque o que não era permissivo? Sair do lado oriental para o lado ocidental, né? Então, foi construído pela União Soviética um muro proibindo a galera do lado oriental, que estava sob a área de influência da União Soviética, a sair ou a migrar para o lado ocidental, que é o lado capitalista. E houve uma grande migração, então havia um medo, porque primeiro começou umas ameaças. Tá? Quando o lado oriental começou a perceber que estava perdendo muita gente boa, pessoas com conhecimento, pessoas da área científica, intelectuais, estavam saindo do lado oriental e indo para o lado ocidental, tipo, a Alemanha oriental, opa, tem um problema aí? E eles começaram a ameaçar, começaram a dizer para eles não irem, para ficarem do lado oriental. Mas isso não rolou, não deu certo, não pegou, a galera continuou a migrar. Então, o pessoal continuou a sair do lado oriental para o lado ocidental. Então, eles tiveram a brilhante ideia, vamos construir um muro que proíba essa saída do lado oriental para o lado ocidental. E aí, em 61, os soviéticos começam essa construção desse muro, certo? E em Berlim, para evitar a fuga da população do lado socialista para o lado capitalista, certo? Então, começa primeiro com cerca de arame farpado. As pessoas continuam a migrar. E eles começam a construir um muro, então. E aí tem vários checkpoints nesse muro. Tem fiscalização 24 horas nesse muro. Havia, vamos dizer, metros antes do muro, região minada, para que as pessoas não fugissem, não chegassem perto e não atravessassem o muro. Famílias que parte morava do lado oriental, parte morava do lado ocidental, foram proibidas de se verem. Não havia contato, porque ninguém do mundo ocidental também queria vir para o mundo oriental e correu o risco de não poder voltar mais. E o muro de 61, tá, que foi a construção do muro, ele só começa a ser derrubado, ou seja, o muro cai a partir de 1989. Na verdade... Oi, prof. Oi, Léo, tudo bem? E é bem doido, porque em 89, a galera, quem fala que vai liberar a passagem é o pessoal do lado oriental. Na rádio, e avisam que eles vão abrir o muro de Berlim. Ou seja, mas eles não falam a data, eles só falam que eles vão abrir o muro de Berlim. E a galera pira em 89 achando que tipo, o muro está liberado. Elas vão até o muro, que elas querem atravessar. Na verdade, não porque querem morar do lado ocidental, mas elas que elas não conheciam, que era o mundo do consumo. Gente, o consumo era praticamente coibido do lado oriental. Enquanto eles andavam com carros extremamente antigos, existia uma fila de espera para compra de automóveis. Tá? Eles não tomavam café, porque era estadunidense, representava os Estados Unidos. Então, tem todas essas questões. Então, as pessoas queriam ver o que estava do outro lado, que elas mal conheciam pelos canais de televisão. Tá? Nem os canais de televisão podiam noticiar, que era tudo controlado pelo Estado. A gente tem que ter noção que o lado oriental é um lado socialista controlado pelo Estado. E aí poderia ser um verdadeiro banho de sangue, porque a galera foi para o muro achando que eles iam liberar. E aí é claro
que eles poderiam vir a público e dizer que eles não iam liberar a passagem naquele momento, mas aí, mediante toda a situação, até embargos econômicos e tudo mais, eles então resolvem realmente abrir os portões, né, e fazer essa possibilidade das pessoas poderiam atravessar para o lado capitalista. Então foi uma verdadeira festa. Tem cenas a Globo, né, ela fez a cobertura ao vivo. Quem estava lá era o Pedro Bial, assim, bem novinho, na década de 90, e ele fez a cobertura da queda do Muro de Berlim. Ele chega a subir em cima do muro, né, para fazer a gravação. E tinha som de batucada, tipo de carnaval, assim, a meio que som brasileiro, porque as pessoas elas estavam com picaretas. Não que elas iam conseguir, né, destruir aquele muro, mas como símbolo que o muro estava sendo derrubado. E a Alemanha ela é reunificada em 1991. Então, na década de 90, a Alemanha vai se constituir um dos países mais importantes do mundo, o mais importante da Europa na sua economia. Eles vão reconstruir, né, eles vão unificar o território alemão, tá? E vão se tornar uma potência. Era a maior concentração de guindastes, né, no mundo, ficava ali para poder destruir esse muro de Berlim, ficou só uma parte como simbologia, e reconstruir uma nova Alemanha, ou seja, uma Alemanha capitalista a partir de agora. Então, a queda do muro de Berlim é uma grande representatividade, né, tanto para efetivar ali essa divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista para o fim da União Soviética. Então, em 89, quando tem a queda do Muro de Berlim, a União Soviética já está ruindo, certo? Já está acontecendo inúmeros movimentos a territórios dominados pela União Soviética, que é a região mais oriental, tá? A região leste da Europa, que eles não queriam se tornar capitalistas, mas não queriam que o poder da União Soviética os dominassem efetivamente, queriam mais liberdade. Então, já estava acontecendo inúmeros movimentos pró-emancipação política de alguns territórios dominados pela União Soviética. Então, o Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, ele tem uma frase célebre, que ele fala o seguinte: desce sobre a Europa uma grande cortina de ferro. Quando ele fala essa frase, ele não está fazendo referência ao Muro de Berlim, que é uma construção efetiva que simboliza a Guerra Fria. Ele está falando que havia dentro da Europa um alinhamento de países do leste europeu que estavam alinhados ao pensamento socialista, ou seja, todos esses países do leste europeu estavam alinhados com a União Soviética. Por isso que ele fala, desce sobre a Europa uma verdadeira cortina de ferro, que eram esses países que estavam totalmente alinhados com a União Soviética. Isso já em final da década de 40. Quando chega no final da década de 80, nós já vamos presenciar, 60, 70 já tem movimentos, tá, acontecendo nos países que eram, então, do leste europeu, alinhados com a União Soviética, fazendo movimentos em prol de mais liberdade, em prol de abertura do comércio, né, que não havia essa abertura do comércio. Então, a Guerra Fria tem, então, como grande símbolo, como eu falei para vocês, o Muro de Berlim. Como dizer, não posso dizer um conflito, né, mas uma disputa entre União Soviética e, de um lado, União Soviética, socialismo, versus, do outro lado, capitalismo, Estados Unidos. Esta já posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. Quando nós temos, em 3 e 6 de agosto, né, 6 e 9 de agosto ali, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, já é uma demonstração por parte dos Estados Unidos da potência bélica que eles tinham, certo? Então, nós vamos ter, do lado dos Estados Unidos, o capitalismo, a Europa Ocidental, então o Canadá lá, e do outro lado da União Soviética, o leste europeu e a China também, obviamente, porque nós temos lá
a Revolução de Mao Tse-tung. Então, a Revolução de Mao Tse-tung, ela é de 1949, ela é durante a Guerra Fria, certo? Não houve, e é bem interessante a gente pensar, o Sheila não vai falar sobre isso agora, nesse momento, vai trazer depois, mas só para a gente já ter um aparato geral, certo? Não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve um apoio de forma direta a inúmeros conflitos que estavam acontecendo, apoio capitalista versus socialista. Então, a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, ela vai ter apoio da União Soviética. Além da Revolução Chinesa, nós vamos ter a Guerra das Coreias, certo? A Coreia do Norte versus Coreia do Sul. Então, primeiro as Coreias elas eram unificadas e eram dominadas pelo Japão. Tá? O Japão ele estava num grande crescimento econômico, né? Principalmente antes da Segunda Guerra Mundial. E aí ele tinha várias ideias imperialistas. Ele dominou a Coreia. Inclusive, muitos coreanos iam para o Japão a fim de trabalhar em regime praticamente de escravidão. Eram extremamente explorados os coreanos no Japão. E quando o Japão vai se desmantelar, que é pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Que ele se desmantela, que não vai ser esse país que estava no alto desenvolvimento por conta da Segunda Guerra Mundial, ele vai perder essas ideias um tanto que imperialistas, e aí a Coreia vai ser dividida por áreas de influência. Coreia do Norte, né, por área de influência socialista, Coreia do Sul, por área de influência capitalista, e vai gerar o conflito que é a Guerra das Coreias, certo? Que é de 1950 até 1953. Certo? Até hoje, é uma região extremamente militarizada. Esse conflito entre as Coreias, ele foi assinado um armistício, não teve um fim, foi só assinado um armistício, e é uma região altamente militarizada entre Norte e Sul. O que aconteceu? Na Guerra das Coreias, a galera do Norte invadiu o Sul para unificar as Coreias com ideologia socialista, certo? E aí entra os Estados Unidos apoiando o Sul na ideologia capitalista e a União Soviética e a China apoiando a Coreia do Norte. Outro conflito que acontece no contexto da Guerra Fria, fazendo referência ao apoio de Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, é a Guerra do Vietnã, certo? A Guerra do Vietnã, né, a região ali era conhecida como Indochina, porque era o Vietnã, Laos e Camboja, certo? A Guerra do Vietnã de 1959 vai até 1975, né? E essa Guerra do Vietnã também, né? Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Sul com apoio estadunidense, Vietnã do Norte com apoio da União Soviética e também da China. Ou seja, ao final desse conflito, o Vietnã é unificado, sim, tá? Nós vamos ter a unificação do Vietnã sob ideologia socialista, né? É uma grande perda para os Estados Unidos, né? Então, durante a Guerra Fria, vai acontecer nos Estados Unidos também o movimento hippie, aquele movimento, quem gosta de música, quem gosta da parte cultural, que é o Woodstock, certo? Que era um movimento onde nós vamos ter a figura lendária que tocou guitarra no Woodstock, que é o Jimi Hendrix, né, que tocou o hino estadunidense na guitarra. Ou seja, havia um movimento que era o movimento hippie, esse movimento ganhou força, certo? Era um movimento que pregava, um dos objetivos dele era a paz, ou seja, o fim da Guerra do Vietnã. Então, houve um conflito ali de pensamentos, porque a juventude não queria lutar na Guerra do Vietnã. Certo? Os jovens não queriam, mas as famílias queriam que os jovens lutassem, porque tem uma questão ali muito clara e muito forte de nacionalista, né? Vou lutar aí pelo meu país. Isso é bem significativo e importante nesse contexto. Então, a Guerra do Vietnã, que depois os Estados Unidos vai, inclusive, dentro do seu país,
mesmo, vai perdendo o apoio, vai acontecendo movimentos que são contestatórios da guerra do Vietnã, há um grande número de deserções, os jovens não querem lutar na guerra do Vietnã, não têm objetivo, eles estão lutando contra os Vietcongs, eles estão num território que eles não conhecem, era um território extremamente lamacento, né? Os Vietcongs têm técnicas de guerrilha que o exército estadunidense não conhecia, certo? Por isso que eles vão usar, inclusive, armamento químico, napalm, eles vão usar. Tem aquela imagem muito famosa da Guerra do Vietnã, daquela menina que é uma sobrevivente, né? Que sobreviveu, que a região dela foi atacada por napalm, ou seja, ela perdeu todo o couro cabeludo, a roupa, tudo, por conta do armamento químico. E um jornalista faz a foto dela nua, ela tinha 9 anos na época, assim, toda queimada, ela fez mais de 15 cirurgias, né? E hoje ela é uma grande pacifista, dá palestras, né? E uma sobrevivente desse conflito. Um filme bem interessante para vocês assistirem, que mostra essa realidade, fala dos Estados Unidos, é o Forrest Gump, Contador de Histórias. Também é um clássico da produção cinematográfica e mostra a Guerra do Vietnã e mostra também o movimento hippie, tudo que está acontecendo. É no contexto da Guerra Fria, tá? Então o filme Forrest Gump tem no Netflix, que é uma grande produção cinematográfica, um clássico, faz referência a esse período da Guerra Fria. Muito bem, então a Guerra do Vietnã também é um movimento que contou com o apoio dos Estados Unidos e União Soviética. Outro movimento que contou com o apoio dos Estados Unidos e União Soviética é a Revolução Cubana, certo? Então, a figura importante ali, que é o Fidel Castro, junto com Ernesto Che Guevara, que querem uma mudança e trazer uma ideologia socialista se aproximando da União Soviética, porque Cuba era um paraíso fiscal estadunidense. Cuba era uma região de grandes cassinos, produção de açúcar e prostituição para os Estados Unidos. E aí acontece um movimento, e tinha um ditador no poder também, um regime ditatorial com apoio estadunidense, então começa um movimento contra essa governabilidade, certo? E esse movimento começa a ganhar força popular, tá? Eles são retirados, enfim, se exilam, mas depois voltam, conseguem assumir o poder, e na década de 60 tem a crise dos mísseis, ou seja, com o apoio da União Soviética, Cuba colocou vários mísseis apontados para os Estados Unidos, com o alcance de chegar aos Estados Unidos, com o apoio da União Soviética. Então, só para a gente ter bem claro que é outro conflito. Então, Revolução de Mao Tse-tung, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, Revolução Cubana, são conflitos que aconteceram com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, certo? Que não se enfrentaram diretamente. Obviamente que eles sabiam que se enfrentassem de forma direta, aconteceria uma grande catástrofe. Por isso que não houve esse enfrentamento direto, mas sim, tá? Vamos dizer assim, né? Mas sim esses patrocínios para a sua ideologia. Muito bem. Qual era o objetivo? É um conflito que demonstra poder, é um conflito de muita propaganda, certo? Dos planos econômicos e que almejava que os países europeus, né, de maneira geral, se alinhassem, europeus, africanos, né, inclusive, se alinhassem ou do lado capitalista ou do lado da União Soviética. É no contexto da Guerra Fria que a gente tem o conceito de países de terceiro mundo, certo? Por que países de terceiro mundo? São países que não se usa mais esse conceito, tá, gente? Não se usa mais. Durante esse contexto histórico saiu esse conceito e hoje a história, a geografia não se utiliza mais esse conceito. Mas só para a gente entender, eu ainda estudei, tá, lá no ensino fundamental, o conceito de países de terceiro mundo. Serão países em desenvolvimento ou países com problemas financeiros, os países de terceiro mundo. De onde vem esse conceito? Só para a gente poder entender a história desse conceito, de onde vem sua origem. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles criaram projetos de incentivo aos países para que eles se alinhassem,
para que houvesse um alinhamento desses países ou à ideologia socialista ou à ideologia comunista. Que forma? Tá? Os Estados Unidos lançou o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Era um empréstimo financeiro aos países, certo? Então, havia um incentivo dos Estados Unidos a esses países emprestando dinheiro e, em contrapartida, esses países, então, se alinhariam à ideologia capitalista. Então, eu te empresto dinheiro e você é meu alinhado na minha ideologia capitalista. Obviamente que a União Soviética também vai fazer um planejamento como este, que é a Comecon, ou seja, também um sistema de empréstimo financeiro, tá? Que surgiu por parte da União Soviética para que os países se alinhassem, então, à ideologia socialista. Então, surge primeiro o Plano Marshall nos Estados Unidos, a União Soviética percebendo que esse empréstimo financeiro, essa reconstrução dos países por parte dos capitalistas fariam esses países se alinharem a eles, também criou um sistema de empréstimo financeiro, de reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, e esses países, então, se alinhariam à União Soviética. Aí aconteceu uma conferência, chamada Conferência de Bandung. Essa conferência contou com a participação de países africanos e asiáticos, somente países africanos e asiáticos. E nessa conferência, eles decidiram não se alinhar. Eram países que não queriam se alinhar nem ao capitalismo, nem ao socialismo. Eram países que não queriam ter alinhamento com esse contexto de Guerra Fria. Por isso, então, não teve a inserção de dinheiro nem do capitalismo, nem do socialismo. Automaticamente, países que tiveram alguns problemas e dificuldades financeiras na sua reconstrução. Aí vem a ideia de países de terceiro mundo, nesse contexto que nós não usamos mais esse conceito atualmente. Muito bem. Além de planos econômicos, como o Plano Marshall e o Comecon, nós tivemos também a criação de organizações da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, certo? A OTAN, a gente sabe que até hoje ela existe, certo? Então, é uma organização militar, né? E o Pacto de Varsóvia. Então, se acontecesse qualquer conflito, teria a OTAN como proteção e o Pacto de Varsóvia do outro lado. Com o fim da União Soviética, com o desmantelamento da União Soviética no fim da década de 80, o Pacto de Varsóvia desapareceu e a OTAN continua até hoje. Além disso, outra situação que é muito importante a gente falar é a criação da CIA, certo, e da KGB. Então, são órgãos muito importantes e são órgãos assim de, vamos dizer, espionagem, tá? Como havia uma corrida armamentista, uma corrida espacial, quem dominasse primeiro o espaço, quem tivesse mais tecnologia venceria essa Guerra Fria, era muito importante órgãos como a CIA, tá? E como a KGB, que eram agências de espionagem. Então, a CIA, né, também ainda existe até hoje, e a KGB, com o fim da União Soviética, também acabou. Né? Então, essas agências de espionagens, elas eram muito importantes para o desenvolvimento de tecnologias. Então, a galera da CIA ia lá para a União Soviética, né, espionar e trazer as informações de lá, e a galera da KGB, né, trazia essas informações ali da parte ocidental, certo? Então, nós vamos ter Pacto de Varsóvia da União Soviética e OTAN, alianças militares. As relações, se a gente for pensar, né? Vamos pensar assim, de um lado eu tenho Estados Unidos, do outro lado eu tenho União Soviética. Aí, sistemas econômicos, Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo. Planos econômicos, para que houvesse o alinhamento dos países ao capitalismo e ao socialismo, tá? Nós vamos ter, de um lado, o Plano Marshall, do outro lado, o Comecon. As alianças militares,
né, que também aconteceram. De um lado, a OTAN, do outro lado, o Pacto de Varsóvia. E as agências de espionagem também, de um lado, a CIA, do outro lado, a KGB. Muito bem. Se a gente for falar de corrida armamentista e de corrida aeroespacial, no caso da corrida armamentista, tá, o objetivo era realizar testes, e principalmente testes nucleares, tá, gente? Com o objetivo de intimidar o outro país, né, com seu poderio. Então, havia inúmeros desfiles acontecendo tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, né, passou a propaganda, a Coreia fazendo isso, né, mostrando ao mundo todo o seu poder bélico. Olha o poder bélico que eu tenho, desfilando o seu poder bélico, fazendo testes nucleares, né? E aqui isso era muito presente. Os testes aconteciam massivamente de ambos os lados para mostrar o poderio. Existem inúmeras charges, certo? Desse período que mostra os países, ambos os países, em cima de bomba, de como se fosse uma bomba e com um gatilho ali na mão, porque sabiam do seu poderio, né? Não fizeram esses ataques, mas isso era muito claro. A corrida aeroespacial, certo? Depois a gente vai tratar, hoje é um aparato geral do conteúdo, depois a gente vai fazer ponto a ponto. Tá? A corrida aeroespacial ali, tá, gente? Começa com a supremacia da União Soviética. Então, a União Soviética, ela sai à frente na corrida aeroespacial, certo? Nós vamos ter a figura do quê? Do Yuri Gagarin, que chega, né? É o primeiro ser humano a viajar no espaço ao redor da Terra. Tá? Então, a partir do momento que se cria um órgão que é a NASA, é que os Estados Unidos começam a passar à frente da União Soviética. Então, no primeiro momento, existe uma supremacia total da União Soviética na corrida aeroespacial. A partir do momento que os Estados Unidos, então, investem massivamente em criar a NASA, então, a NASA é criada durante o contexto de Guerra Fria para desenvolver pesquisas específicas e investir, além da pesquisa em viagens, né, que conseguissem dominar o espaço, com esse objetivo de mostrar ao mundo ao seu poder. Então, nós vamos ter a grande expedição, que é a expedição Apollo 11, que é a expedição que vai levar o homem à Lua, certo? Então, esse homem à Lua passa ao vivo. Aí tem mais uma coisa ainda com esse objetivo, que é a disseminação da TV. Tá? Então, existe, por conta disso, um grande incentivo à disseminação das pessoas terem um aparelho televisivo, certo? Para que conseguissem depois, posteriormente, assistir ao vivo a chegada do homem na Lua. E aí, os Estados Unidos dizer ao mundo que ganhou a corrida aeroespacial porque tem o primeiro homem que chegou à Lua, certo? Além de tudo isso, nós vamos ter é muito importante nesse contexto a ONU, tá? Então, a ONU é criada pós Segunda Guerra Mundial, Organização das Nações Unidas. Lembrem-se que ao final da Primeira Guerra Mundial também tem uma criação que é a Liga das Nações. A Liga das Nações também é a junção de vários países em prol da diplomacia, para que não houvesse uma disputa efetiva. Não deu certo a Liga das Nações, cria-se a ONU. E a ONU, em 1948, tá, gente? Ela vai organizar a Declaração de Direitos Humanos, certo? Baseada lá na Declaração de Direitos Humanos francesa. Então, a Declaração de Direitos Humanos, criada em 1948 pela ONU, a sua base é a Declaração de Direitos Humanos, criada lá na França, em 1789. Então, aqui é século XX, ela se baseia num documento do século XVIII, a base praticamente é muito parecida, praticamente a mesma, com algumas nuances, né? E aí vai, claro, por que ela cria essa Declaração de Direitos Humanos? Porque é um momento
pós a Segunda Guerra Mundial, é um momento em que se está falando muito da ação do Hitler, que está se falando muito da questão dos direitos inalienáveis, do direito à vida, que está lá no documento dos Estados Unidos, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, certo? No documento de Declaração de Independência dos Estados Unidos está escrito sobre os direitos inalienáveis, ou seja, um dos direitos inalienáveis é a vida, que não foi cumprida ali por Hitler. Por isso que isso vem muito à tona, essa questão dos judeus, do Holocausto, precisamente, e aí a ONU elabora a Declaração de Direitos Humanos correspondente a toda essa situação vivida pelos judeus durante o Holocausto. E é importante falar também que em 1948 a ONU cria também o Estado de Israel. Então ela cria a Declaração de Direitos Humanos e cria o Estado de Israel. Ou seja, tá, a região onde era habitada nesse contexto por palestinos de descendência árabe, certo? Então, dentro da Palestina, a ONU interfere diretamente e cria um Estado autônomo, que é o Estado de Israel, e aí começa a incentivar os judeus europeus a retornar à sua terra prometida. Terra prometida é Israel, certo? Canaã, geograficamente, historicamente, que é a terra prometida, é Israel. Então, eles vão fazer essa retomada e vão voltar, certo? Para Israel, e aí lá nós vamos ter mais um problema, porque é a criação de um Estado pela ONU. É uma interferência direta numa região que historicamente estavam vivendo lá inúmeros palestinos de descendência árabe. Então, eles viviam lá por séculos, certo? E, de repente, agora tem um Estado de Israel que foi criado, certo? No mesmo ano, gente, de 1948, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e o Exército de Libertação Árabe, formado pela Palestina, não reconheceram a decisão da ONU. Olha quanta gente não reconheceu. Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e o Exército Árabe não reconheceu a decisão da ONU e eles eram contra a criação do Estado de Israel, certo? Então, eles começam a fazer uma